Como vai? Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, um programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e hoje eu quero falar sobre aqueles que ouvem a Deus, aqueles que dão ouvidos a Deus. E eu quero basear a minha palavra lendo o texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, apenas o versículo de número 10, que está assim. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Na época do menino Samuel, que mais tarde se tornaria um dos maiores líderes de Israel, porque ele foi sacerdote, ele foi juiz, ele foi governante e profeta. Mas na época ele era menino, ele ainda estava aprendendo os ofícios sacerdotais com o seu mestre chamado Eli. E o texto, nós não temos o tempo para lermos todo o texto, nos ensina que Samuel era muito menino ainda, ele ainda não conhecia o Senhor, diferentemente do seu mestre, o sumo sacerdote Eli, que já possuía esse conhecimento e a sua comunhão com Deus. Ocorre que na época de Eli possuía 2 filhos muito mais velhos que deveriam sucedê-lo no sacerdócio. Mas esses seus 2 filhos eram homens maus. Embora fizessem parte do sacerdócio na religião judaica, no judaísmo, eles eram homens maus. É interessante, meu amigo, minha amiga, que esse fenômeno pode ser observado ainda nos dias de hoje. Pessoas que têm até cargos e títulos nas igrejas de hoje, mas são pessoas más. Pessoas que apenas têm títulos, mas que não têm nenhum bom testemunho de um servo ou de uma serva de Deus. Esses 2 filhos de Eli roubavam no templo de Deus. Eles davam muito mau testemunho, inclusive eram promíscuos. Esses 2 filhos de Eli nunca ouviram a voz de Deus. Muito pelo contrário, ouviram as suas próprias vozes. Quando Israel foi castigado, o povo de Israel foi castigado por conta da sua infidelidade a Deus, esses 2 filhos do sacerdote Eli foram encarregados de levar a Arca da Aliança juntamente com o exército de Israel. Eli, o seu pai, o sumo sacerdote, era muito velhinho, então ele não tinha como acompanhar os seus filhos nesse campo de batalha. Por causa das suas maldades, porque nunca ouviram a voz de Deus, por conta das suas perversidades, tanto eles foram mortos, como também se perdeu a Arca da Aliança. Veja, meu amigo, minha amiga, o fato de serem sacerdotes, estarem dentro das regras da religião judaica, não os livrou de uma execução. Assim também hoje, podemos aplicar para hoje, o fato de ser pastor, bispo, apóstolo, o que quer que seja, mas que não esteja debaixo da vontade de Deus, não os livrará da condenação eterna. Porque o que livra as pessoas da condenação eterna é o sangue de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, ou seja, o ouvir a voz de Deus. Esses 2 filhos foram exterminados porque nunca ouviram a voz de Deus. Agora nós temos o sacerdote Eli. Eli já era velho, Eli já estava cansado da vida,
Eli não estava prestando atenção no pecado dos seus filhos. Ele estava honrando muito mais os seus filhos do que a Deus. Deus havia advertido já Eli que Eli não estava educando os seus filhos no caminho do Senhor. Eli estava deixando seus filhos fazerem o que estavam fazendo. Meu amigo, minha amiga, eis aqui uma outra lição para nós. Podemos ser pastores, bispos, apóstolos, o título que você quiser, mas se seu filho de carne, sua filha de carne, fizer o que quiser fazer na igreja, no ministério, em qualquer lugar, e você não cumprir o seu papel de sacerdote, disciplinador dentro de casa, você também será castigado. Porque você também não está ouvindo a voz de Deus. Você está dando mais honra a seus filhos do que ao Senhor. Eli já havia ouvido a voz de Deus, eis a tristeza. E agora não ouvia mais, porque Deus havia se distanciado dele. Deus havia dado oportunidades para Eli, e agora ele havia se distanciado de Deus, porque ele dava mais ouvido aos seus filhos. É por isso que quando Deus se aproxima de Samuel e se apresenta a Samuel numa certa madrugada, Deus se apresenta 3 vezes, chama Samuel 3 vezes, Samuel, Samuel, e Samuel sai correndo, porque não conhecia Deus, e vai até o quarto de Eli. Eli fala, olha, não fui eu que te chamei, volta a dormir. E Samuel volta para dormir. Deus se apresenta de novo, Samuel, Samuel, Samuel sai correndo, vai até o quarto de Eli. E Eli fala, não sou eu, filho, vai dormir. Aí Samuel volta na 3ª vez. Então Eli entendeu que Deus estava falando com aquele garoto e não falava mais com ele. Não é triste? Como é triste? Eli entendeu que Deus estava procurando agora aquele garoto. Não estava mais procurando o sumo sacerdote de Israel, porque aquele sumo sacerdote não tinha mais a honra de ouvir a voz de Deus. E agora Deus se revelava a um garoto que se dispôs a ouvir a voz de Deus e se tornou depois o maior líder de Israel. Queridos, não ouvir a voz de Deus leva à destruição. Ouviu e deixou de ouvir? Peça perdão. Volte ao primeiro amor para que você ouça novamente a voz do Espírito no seu coração. Porque todo aquele que ouve a voz do Senhor, sem dúvida nenhuma, será abençoado. Não precisa de profeta, não precisa de vidente, não precisa de ninguém, porque Deus fala direto ao seu coração. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Nós estamos aqui em São Caetano do Sul. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Mas lembre-se, mantenha uma vida certa, mantenha uma vida em comunhão com Deus, e Deus sempre falará ao seu coração, sem intermediários. Ele vai falar diretamente ao seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.